Um surto de ebola deixou especialistas preocupados. Trump acabou de criar um fundo secreto para pagar seus aliados e o X de Elon o acusa de manipulação eleitoral. O maior drama com a mãe do filho do mundo. Em seguida, mais manchetes do America Uncovered desta semana. Novo episódio de America Uncovered. Eu sou Chris Chappell. Donald Trump afirma haver chance de acordo nuclear com o Irã após adiar outra rodada de ataques. Alguém mais sente déjà vu? Quão perto você chegou? Eu estava a 1 hora de distância. Estava tudo pronto para começar. Você está falando de ontem. Viu? Parece que até mesmo Trump não tem certeza de que horário o repórter estava falando nesse carrossel, de ameaçar ataques massivos, parar para negociações, anunciar progresso, o progresso não acontece, ameaçar ataques massivos, parar para negociações. Você entendeu a ideia. Só sei que é uma história nova porque ele fala em frente à obra do salão de festas da Casa Branca, como se fosse o jeito mais caro de provar a data segurando o jornal do dia. Mas vai saber? Talvez agora um acordo seja alcançado com quem o governo Trump negocia na liderança iraniana fragmentada, onde não se sabe quem está no comando. Dizem que repetir ações esperando resultados diferentes é a definição de provavelmente vai dar certo. Ou talvez tudo mude quando Trump virar primeiro-ministro de Israel. Talvez depois que eu fizer isso, eu vá para Israel, me candidate a primeiro-ministro. Eu vi uma pesquisa hoje de manhã. Estou com 99%, então isso é bom. Sim, isso ajudará Israel a recuperar prestígio mundial. Se Trump liderar a nação judaica, será que criará um novo feriado nacional? E os israelenses vão poder comemorar as 8 noites de Hanukkah. Tomara que a próxima história não me faça sentir como se eu estivesse numa espécie de anomalia temporal. 3 pessoas foram mortas depois que 2 adolescentes armados abriram fogo em uma mesquita de San Diego antes de se matarem, deixando para trás escritos anti-islâmicos. Um massacre a tiros e islamofobia violenta. Será que me desencaixei no tempo, experimentando a realidade em um ciclo não cronológico como Billy Pilgrim em Matadouro 5? Não, isso não pode ser. Se esse fosse o caso, então He-Man seria culturalmente relevante. Paul McCartney estaria se apresentando na TV e eu estaria ansioso por uma nova temporada de Scrubs. Fico feliz que esses exemplos específicos não sejam o caso. Vamos torcer para que a próxima história nos faça sentir que estamos nos anos 2020. Houve um surto de ebola no Congo e em Uganda. A cepa não tem vacina nem tratamento. Pode estar se espalhando mais rápido do que o previsto e já infectou um americano, enquanto os Estados Unidos limitam a entrada de pessoas da região afetada. Um vírus de origem estrangeira que especialistas temem que se espalhe e cause problemas ao redor do mundo. Bem, parece que estamos nos anos 2020, especificamente em fevereiro de 2020. Já é tarde demais para investir na Zoom e na Charmin? Então devemos nos preocupar com o ebola chegando à América e acabando com todo mundo, como naquele filme? Não falo de epidemia, mas de Ebola Rex. Não saia do lugar. O vírus enxerga pelo movimento. Bem, embora o ebola seja mais letal do que a Covid e a variante esteja se mostrando mortal, com mais de 150 mortes até agora, ele não é tão contagioso. O americano que testou positivo não será trazido de volta aos Estados Unidos. A entrada de visitantes da região infectada está sendo limitada e o governo Trump acompanha a situação de perto. O maior problema não é a doença, mas a crescente desconfiança nos especialistas que pode agravar muito a próxima grande pandemia. Isso, claro, é algo que acabei de discutir em um episódio recente de América Revelada. Déjà vu é contagioso? Porque pela frequência e intensidade com que sofro isso, parece até transmitido pelo ar. E déjà vu, mais um membro do gabinete de Trump renunciou, Tulsi Gabbard. Segundo Trump, ela fez um ótimo trabalho, mas renuncia para apoiar o marido enquanto ele enfrenta um raro câncer ósseo. Você provavelmente ouviu falar sobre esse fundo de lawfare de 1 bilhão e 776 milhões de dólares que o Departamento de Justiça criou para resolver o processo de Trump contra a Receita Federal. Alguns chamam isso de um fundo de favores bancado pelos contribuintes para recompensar aliados de Trump, principalmente processados por invadir o Capitólio em 6 de janeiro. Policiais que defenderam o Capitólio em 6 de janeiro estão processando para impedir os pagamentos desse fundo. É isso. Trump está usando fundos federais para enriquecer aliados abertamente? Isso é ridículo. Ele deveria usar esquemas de lavagem de dinheiro para fazer isso em segredo, como na política americana. Então é isso que está acontecendo? Bem, como em tudo, não é tão preto no branco assim. Veja,
Em 2017, um contratado da Receita Federal vazou as declarações de imposto de Trump para o New York Times. O contratado se declarou culpado e foi condenado a 5 anos de prisão. Mesmo assim, Trump considerou insuficiente. Em janeiro deste ano, processou a Receita Federal e o Departamento do Tesouro por 10 bilhões de dólares por não fazerem o suficiente para impedir que o terceirizado vazasse suas declarações de imposto, tornando-o o primeiro e único presidente a processar sua própria administração. Que tal isso para ser lembrado? Trump afirmou que isso o retratou e a sua organização negativamente prejudicando sua reputação. É basicamente assim que as notícias têm retratado tudo o que ele fez na última década. Mas Trump agora concordou em retirar esse processo de 10 bilhões de dólares em troca desse fundo jurídico contra a instrumentalização política. E o funcionamento é o seguinte: o procurador-geral nomeia 5 membros para o fundo, que escolhem quem será beneficiado, ou seja, pessoas que supostamente foram vítimas de perseguição judicial usada como arma. Trump pode vetar qualquer uma dessas pessoas. Ou melhor dizendo, pessoas escolhidas para receber dinheiro do fundo. Eu falo em pessoas escolhidas e já surgem comentários conspiratórios sobre Israel. Então Trump retirou o processo em troca de o IRS criar esse fundo que é administrado por pessoas indicadas pelo procurador-geral, com Trump tendo a palavra final. É difícil não enxergar isso como pagamento aos seus apoiadores. O fato de o Departamento de Justiça, e não o Congresso, controlar o orçamento e tomar essa decisão explica por que até alguns republicanos estão nervosos. Aqui vai outra forma de pensar sobre isso que poucos comentam. Se Donald Trump tivesse mantido o processo de 10 bilhões de dólares contra a Receita Federal, o impacto para o contribuinte poderia ter sido maior que o fundo de 1,76 bilhão de dólares. 1776, entendi. Dizem que o processo de Donald Trump contra a Receita era infundado e seria arquivado, mas a Receita aceitou o acordo. Talvez por medo de perder ou por saberem que uma longa batalha judicial custaria mais caro. É assim que funcionam os processos nos Estados Unidos. Como Benjamin Franklin disse, não odeie o jogador, odeie o jogo, jovem malandro. O Departamento de Justiça afirma que qualquer pessoa pode pedir compensação. O fundo é auditável e o valor não usado ao encerrar as operações. Até dezembro de 2028 voltará ao governo federal. Isso é inédito e costuma irritar as pessoas, o que realmente acontece. Mas como é a primeira vez em semanas que não sinto uma sensação paralisante de déjà vu, acho isso quase um alívio. O que foi, Shelley? Esse tipo de situação não é inédita, segundo o Departamento de Justiça. Eles mencionam o caso Kit Eagle, quando o governo Obama criou um fundo de 760 milhões de dólares para lidar com reivindicações de racismo do governo federal contra nativos americanos por décadas. Afirmam também que o fundo do governo Obama não era auditável e não foi devolvido ao governo federal ao final. Como eu disse, nada é preto e branco, especialmente sobre Obama. A menos que, como eu disse antes, você esteja falando sobre os pais dele. Parece que meu dia da marmota continua, falando em decisões questionáveis de gastos e uma história que soa familiar, a Califórnia sendo péssima com dinheiro. É isso aí, é hora de mais uma edição de Sério Califórnia, sério! A Califórnia é o único estado que não quitou os empréstimos federais da era da Covid para pagar benefícios de desemprego na pandemia. Essa dívida deve superar 23 bilhões de dólares. O deputado republicano da Califórnia, Vince Fong, propôs um projeto exigindo que o estado quite a dívida antes de usar dinheiro federal em outros programas. Ele quer que parem de gastar o que não tem, o que, considerando a dívida do cartão de crédito do país, parece até não americano. A aprovação e aplicação dessa legislação será difícil. Se a Califórnia tiver que pagar o que deve e controlar gastos e burocracias, isso pode acabar com muitos dos planos deles. O vaso sanitário de 1,7 milhão de dólares deles. No mês passado, o diretor do FBI, Kash Patel, que sempre parece estar tentando esconder que está com uma bala azeda na boca, disse que uma investigação sobre as eleições de 2020 estava em andamento e prisões eram iminentes. E um mês depois, aqui está uma lista dessas acusações. Ele segue usando iminente. Acho que não sabe o que significa. Muitos apoiadores de Trump ainda não aceitam que ele perdeu a eleição de 2020, mas não apenas apoiadores de Trump perderam a fé no processo eleitoral. As mesmas pessoas que mandaram os apoiadores de Trump superarem isso e os chamaram de conspiracionistas por dizerem que ele venceu, agora acham que Kamala venceu em 2024? Embora a análise dos democratas após a eleição de 2024 tenha sido tão crítica, o presidente do DNC afirmou que ela não atendia aos seus padrões e a rejeitou.
Mas o presidente dizer que Harris foi roubada não é nem um pouco hipócrita ou conspiratório. Quero dizer, Harris recebeu o apoio da Beyoncé. Quem sabe mais sobre a situação do trabalhador comum do que a Beyoncé? Bem, mais lenha está sendo jogada na fogueira das alegações de fraude eleitoral de 2024 graças aos comentários feitos por Ashley St. Clair, uma espécie de Elon Musk. E em outubro, Elon me disse que está pronto para revelar, nas palavras dele, uma anomalia na Matrix. E ele diz que tem 10 mil lasers no espaço, referindo-se aos satélites dele. E ele diz, sabe, isso não é algo que eles vão ver, não é uma peça que eles verão no tabuleiro de xadrez. E eu digo diretamente para ele. Eu digo que perguntaria mais, mas realmente não quero ser deposta. Ao que ela responde, muito sábio. Então, para ter... Talvez o homem mais poderoso do mundo está me enviando coisas sobre, você sabe, usar a tecnologia espacial dele na eleição. Tem muita coisa para dizer aqui. Primeiro, considerando que isso é o X do Elon, você meio que tem que levar o que ela diz com um certo ceticismo. Especialmente porque ela não faz acusação direta. Além disso, os satélites Starlink não mudam votos, apenas fornecem internet. E muito do que ela fala parece ser sobre Musk dizendo que tem informações, não que ele está manipulando votos. E terceiro, é realmente difícil levar isso a sério quando ela está passando maquiagem o tempo todo. Eu não sei quantas provas bombásticas já foram reveladas enquanto alguém faz um olho esfumado. Claro, pessoas que não aceitam a vitória de Trump em 2024 usam isso como prova de fraude eleitoral. Os negacionistas da eleição de 2020 mantêm crenças firmes. Não é só tribalismo, mas desconfiança no sistema. E, sinceramente, isso me deixa grato por estar preso em um loop temporal, porque não estou ansioso pelas reações depois da eleição de 2028. Imagino que serão mais intensas que as chamas de uma vela de Chanukah. O que você acha? Comente abaixo. Leio o máximo que posso. Leio todos os comentários no americancovered.tv, onde você acessa milhares de episódios sem anúncios, chat da comunidade, transmissões ao vivo e mais. Sou Chris Chappell. Obrigado por assistir ao American Covered.